Olá, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o seguro que eu sempre digo que é aquele que vai te alavancar, aquele que vai te trazer a grana rápido para o seu bolso, que é o seguro de automóvel. Parece simples, né? Mas não é tão simples. Bom, o mercado tem praticamente todas as seguradoras operam com a carteira de automóvel, exceto aquelas que só fazem é, saúde, vida, benefícios que a gente chama. Mas as demais que operam em todas as outras carteiras fazem automóvel normalmente. Então, é muito importante você apresentar para o cliente o que acontece no mercado, né? Para fazer isso, você tem algumas ferramentas hoje no mercado que custam alguma grana, mas você entra com os dados, tanto do cliente quanto do automóvel, e aí esse programinha vai te dar um preço em várias seguradoras, muito mais rápido do que você entrar em cada seguradora com os dados e pegar o preço e depois montar uma planilha comparando esses preços. Mas é um caminho e eu diria que é o caminho inicial, é braçal mesmo, é pegar uma por uma e ver. Por isso que eu sugiro que você tenha todos os dados do seu cliente antes de você apresentar a proposta para ele. Por quê? Porque você vai fazer essa lição de casa, vai ver no mercado onde que fica mais barato e quando você chegar no cliente, você já tem todo um espelho do mercado para apresentar ao cliente. O cliente vai enxergar isso como um trabalho extra, um trabalho muito bom, muito bem feito por você. O que é importante? Vamos para obter o preço. Né? Vamos sentar do lado da seguradora, na cadeira da seguradora. Ora, imagine comigo, o cara mora numa cidade muito grande, mora num prédio onde não tem garagem, trabalha a 30 quilômetros de onde ele mora e vai todo dia de carro, não tem garagem e estuda à noite. E na faculdade também deixa na rua. E ele tem 20 anos. Aí você tem outro cliente que é mais velho, tem 40 anos, mora num bairro afastado de São Paulo e tem garagem. Ele não anda tanto para ir para o trabalho e no trabalho tem garagem. E ele não faz faculdade, ele volta para casa. Você, como segurador, você vai cobrar mais caro do jovem ou do idoso, do mais velho, né? Lógico que o mais velho ele tem menos exposição de risco. Se ele tem menos exposição de risco, a seguradora vai cobrar menos dele, tá? Então esse é um dado importante. É uma variável que a seguradora leva muito em conta, né? Então se tem idade, se tem garagem, carteira de habilitação, há quanto tempo ele está habilitado, se ele é vendedor e usa o automóvel como ferramenta de trabalho, você vê que as perguntas que a seguradora faz é sempre para estudar, analisar o grau de exposição a risco que aquele cliente, aquele segurado representa para ela. Tem seguradoras no mercado que chega a uma especialização tão grande em automóvel, que o cara sabe, que a seguradora sabe que, por exemplo, o carro de duas portas é menos roubado.
O carro vermelho de 4 portas é o mais roubado. E o custo do seguro vai variar de acordo com o modelo, o ano, cor, vai levar tudo em conta, além do perfil do motorista. Todo mundo, vamos dizer, existe um estigma no mercado de que a seguradora sempre tenta não pagar, não indenizar. Balela, balela, tá? A seguradora, ela sempre o fará olhar o contrato. Se no contrato diz lá que o único motorista que utiliza o carro 90% do tempo é fulano de tal, e teve uma batida e era a esposa do fulano de tal, a seguradora vai criar caso para pagar. Lógico, porque ele escreveu, assinou um contrato de que era só ele que dirigiu o automóvel. E então é muito importante você, como consultor, corretor de seguros, conhecer essas particularidades do seu cliente. É só ele quem dirige? Tem filhos que tiraram recentemente a carteira de habilitação que usam o carro? Todos esses detalhes significam mais preço, mais custo, mais caro, tá? Mas antes disso, significa a não indenização, o risco de sofrer um acidente, um assalto, um roubo e não receber, tá? Porque você não informou a realidade da exposição do risco. Então, como consultor, corretor de seguros, você tem que se preocupar muito na realidade da exposição daquele risco, daquele cliente. Cada um tem o seu, né? Volto a dizer, o jovem que mora longe, não tem garagem em lugar nenhum, e o outro mais velho que tem garagem, que não faz faculdade, que anda menos com o carro. Veja, esse é um detalhe que às vezes o cliente fala, não, mas fala que eu moro no bairro tal, que é mais barato, ou na cidade do interior tal, que eu tenho uma casa lá de campo que eu ponho lá que é mais barato. Não é assim. Veja, você está mentindo, você está enganando, você não está sendo honesto em mostrar para a seguradora a exposição correta do seguro, do risco daquele cliente. Desta maneira, a seguradora tem todo o direito em não pagar. Tá? Bem, preenchido todos os formulários, todos os questionamentos da seguradora, você vai chegar no prêmio. Tem outros detalhes aí que são muito importantes. Então, vamos por partes. Você vai contratar um seguro para uma pessoa que na casa dele tem 2 automóveis, que o segundo automóvel pouco é usado. Então, na hora da contratação do seguro, você vai oferecer uma cobertura adicional, que é o carro reserva, por 30 dias para essa pessoa, por 7 dias, ou vai excluir o carro? Ora, você vai conversar com ele e vai expor a ele exatamente o problema na eventualidade de um sinistro. O segundo carro, você pode ficar rodando com ele sem atrapalhar a sua vida? A gente não contrata o carro reserva, porque é um custo. Você está diminuindo o custo, né? O cara está passando por um momento apertado de grana. Então vamos fazer o seguinte: vamos aumentar a franquia e se você aumenta a franquia, que é aquela participação que na hora do sinistro o cliente vai ter que assumir quando é o carro dele, né? Você aumentando isso, você diminui o risco da seguradora. Se você diminui o risco da seguradora, você diminui o preço. Não é lá grande coisa, mas é alguma coisa, tá?
Então, o preço do seguro você vai pagar, o custo do seguro você vai pagar, o que a gente chama de prêmio do seguro, mas o cliente vai pagar. A franquia, se você aumentá-la, você só vai ter o desembolso dela se houver um acidente. Então, no meu caso, eu tenho um desconto de não utilização do seguro, que a gente chama de bônus, classe 10. Há 10 anos eu não uso o seguro. Tá? E eu uso comprar a franquia majorada, maior. Tá? O preço do seguro eu pago menos. Se eu não fizesse isso, eu daria durante 10 anos, eu não utilizei o seguro, portanto, não paguei uma franquia mais cara, tá? E estaria pagando um seguro mais caro. Então, na minha linha de raciocínio, se a pessoa for mais cuidadosa, não usar tanto o carro, não sei o quê, vale a pena sugerir a ela e expor isso a ela. A franquia, talvez você venha a gastar, mas é talvez. O prêmio do seguro, o preço do seguro, não, esse você vai pagar. Isso é líquido e certo. Então, isso é uma ponderação que vale a pena ser levantada com o cliente. Agora, se for um carro de uma família que é a filha, o filho, a babá, que usa o carro, vários motoristas, é lógico que você não vai colocar uma franquia maior, porque a exposição do risco ela é grande, né? Além disso, eu já falei, a cobertura de responsabilidade civil, essa não tem o que discutir, tá? Para mim é no mínimo R$ 100.000 para danos materiais e 200 mil para danos corporais, tá? Isso no Brasil, a responsabilidade civil, cada cidadão sabe dos seus direitos e estão buscando na justiça. Além disso, se o cidadão não sabe e você causa um acidente, você é o causador, o seu cliente é um causador, e a outra parte tem seguro, esteja certo. A sua seguradora vai indenizar, arrumar o seu carro e indenizar ao do terceiro. Muitas vezes, a responsabilidade civil é quando você não assume o erro, a culpa, na hora de você preencher o aviso de sinistro, a seguradora a seguradora do seu cliente, aquela que você vendeu, vai indenizar e vai buscar, não vai pagar o do terceiro, e a seguradora do terceiro vai acionar, tá? A sua seguradora. Então, são exposições que você está sempre entre a cruz e a caldeirinha. Se o acidentado, né, que sofrer o acidente, não tiver seguro, ele pode procurar os direitos dele na justiça e vai ganhar. Se ele tiver seguro e você não assumir a culpa, a seguradora dele vai arrumar o carro dele ou vai indenizar todas as despesas médicas e hospitalares e a seguradora vai cobrar do seu cliente. Tá? Então, a exposição de risco de responsabilidade civil ela é muito grande, por isso é uma cobertura que todo seguro tem que ter de automóvel, e mesmo que não tenha o seguro de automóvel, tem que sugerir, apresentar a possibilidade dele contratar só o seguro de responsabilidade civil. Tem uma outra cobertura acessória que é acidente pessoal passageiros, que são os danos corporais aos passageiros que estão dentro do carro. Além disso, você tem as assistências, coberturas de assistência técnica ou assistência 24 horas. E aí são produtos no mercado são muito, muito similares, tá?
vai ter alguma variação no sentido de que algumas seguradoras vendem produto para o automóvel, guincho, reboque, Uber, lanche, né, para o caso do acidente do automóvel. Mas tem outras seguradoras que, além de tudo isso, ela ainda te dá a cobertura da sua máquina de lavar em casa, do pregar o quadro na parede, o chaveiro da sua casa, que vai atender a sua casa, enfim, tem umas coberturas mais amplas, né? Isso, lembre-se, sempre que a cobertura for maior, tá? O preço é maior, porque a exposição da seguradora é maior, tá? Não existe milagre. A outra dica que eu dou é a orientação que você vai dar na eventualidade de um acidente, de um sinistro. Então vamos lá. Primeira dica: é melhor você estar por perto. Veja, lembre-se de uma coisa muito importante. Quando o cliente te procura numa eventualidade de sinistro, ele está angustiado, ele está chateado, ele está aborrecido, né? E se ele ligou para o 0800 e não te comunicou, depois quando ele vai te ligar, for te ligar novamente, pela primeira vez, primeiro, você vai ser pego de surpresa, não sabia do sinistro, ele ligou para o 0800, né? Segundo, até você se inteirar, isso leva tempo. Você vai ter que ligar para a seguradora, para ali, departamento de sinistro, enfim. Leva tempo. E o cliente não quer levar tempo, ele não quer esperar, né? Então, orienta ele sempre te avisar. É uma dica que vai dar conforto a ele, tá? Se você tiver consciência sobre o aspecto de segurança e exposição de risco, né? Isso vai te dar muita capacitação para venda, tá? Você vai ter todas as ferramentas ali na hora, na frente do seu cliente, para aumentar a cobertura, as coberturas que ele vai levar, diminuir as coberturas, aumentar a franquia, enfim, você conhecendo o produto e tendo a possibilidade de olho no olho e entender as necessidades do cliente, que lembre-se, essas necessidades elas mudam constantemente, né? Então você fechou o seguro hoje, o ano que vem na renovação ele pode estar trocado de carro, ele pode ter perdido o emprego, ele pode, enfim, tem várias nuances aí que podem acontecer durante um ano, né? Que você tem que saber. Senão você vai oferecer o mesmo produto quando não tem mais o mesmo risco, né? Então você precisa estar sempre ligado na movimentação do seu cliente. Veja agora, a pandemia. Tá todo mundo com carro na garagem, cara. Né? Tá com o carro na garagem. Então, se tá o carro na garagem, não tem risco. Então, pode cancelar o seguro? Se o cara foi demitido, não tem dinheiro para mercado, não sei o que, cancela o seguro. O carro está na garagem. Provavelmente, além de cancelar o seguro, ele vai vender o carro. Né? Então, você tem que estar ligado. Veja, não é a venda constante que vai te dar a grana constante. É a assistência que vai te dar. Porque ele pode vender o carro, está na pandemia, está desempregado, está sem dinheiro, vendeu o carro, cancelou o seguro, tá? Mas essa iniciativa partiu de você. Então ele vai ser muito grato a você por ter lembrado a ele que ele pode cancelar o seguro e receber uma grana de volta, tá? Aí ele fala para você, pô, vendi o meu carro.
ótimo, não tem problema nenhum. Se ele comprar o carro em 30 dias, ele mantém os mesmos descontos, bônus que ele tinha na pólice anterior, percebe? E ele vai te procurar. Agora, se for começar tudo do zero novamente, ele está grato a você porque você ajudou ele no momento de aperto, tá? Então, a dica mais importante é conheça o seu cliente, conheça as necessidades desse seu cliente e conheça os movimentos desse seu cliente. Que uma hora pode ser uma coisa positiva, uma hora pode ser uma coisa negativa, mas sempre esteja ao lado dele. Isso vai garantir a você indicações, a renovação, uma série de privilégios que você, como um bom profissional, terá. Ok? Tá aí minhas dicas, estão meus conselhos aí e a gente volta a se falar em breve. Até lá!